Olá, terráqueos, tudo beleza? Hoje irei te contar uma cena de fantasia e chamado Vanishing Time. Então pega as pipocas e senta no sofá para ver o cinema no Movie One. A cena começa assim. Um psiquiatra infantil entrevista uma garota chamada Soo-rin. Soo-rin fica visivelmente nervosa quando o médico monta uma câmera para gravar a entrevista. Ele pede que ela recite sua história desde o início. Soo-rin começa dizendo que sua mãe se casou com Do-kyun há alguns anos. Logo após o casamento, sua mãe faleceu, e desde então Soo-rin vive com Do-kyun. Ele é nomeado para um canteiro de obras em uma ilha chamada Hwano, então os dois têm que se mudar para a ilha. Após a morte de sua mãe, Soo-rin nunca foi verdadeiramente feliz. Ela não fala muito e não gosta do padrasto. Ela está matriculada em uma nova escola na ilha, onde tem a oportunidade de fazer muitos amigos, mas prefere ficar sozinha. Seu padrasto trabalha durante a noite como chefe de um canteiro de obras de túnel. Por causa das explosões ocorridas durante a construção, os moradores da ilha estão proibidos de entrar na área de construção. Uma noite, Soo-rin consulta seu telefone e lê comentários em seu blog sobre um buraco de minhoca. Quando sua mãe morreu, Soo-rin quis fugir do mundo e, enquanto pesquisava maneiras de fazer isso, ela começou a se interessar por buracos de minhoca, seres sobrenaturais e afins. Ela conversa com pessoas na internet sobre esses assuntos, até no computador da escola. Ela acidentalmente deixa seu computador aberto, o que permite que seus colegas leiam seus comentários e zombem dela. Ao voltar para casa, Soo-rin conhece um menino chamado Sung-min, que mora em um orfanato. Sung-min se apresenta e tenta fazer amizade com Soo-rin, mas ela o ignora. No dia seguinte, durante o almoço, Soo-rin encontra Sung-min e seus amigos conversando sobre o blog dela sobre o buraco de minhoca. Sung-min afirma ter entrado em outra dimensão após lê-lo. Naquele dia, Sung-min a segue enquanto ela caminha para casa. Ao ser questionado, ele diz acreditar em tudo o que ela escreve no blog. Pelo interesse comum em processos sobrenaturais, os dois se tornam amigos. Soo-rin desenvolve seu próprio alfabeto para se comunicar com Sung-min em segredo. Eles começam a usá-lo diariamente para deixar anotações um para o outro no diário de Soo-rin. Todos os dias depois da escola, eles andam pela cidade em busca de fantasmas. Numa dessas expedições, Sung-min leva Soo-rin a uma casa de madeira abandonada na floresta. Eles exploram a casa e conversam muito enquanto esculpem blocos de cera. Soo-rin começa a se apaixonar por Sung-min. Ela o beija do nada, deixando-o nervoso. Um dia, Soo-rin encontra Sung-min e 3 de seus amigos, planejando ir ao local de construção para assistir às explosões. Ela se junta a eles e as crianças caminham pela floresta para que os adultos não os vejam. Quando cruzam a cerca para chegar ao local, uma das crianças se acovarda e corre de volta para casa. Os outros 4 se escondem atrás de um penhasco, esperando, mas ficam desapontados quando nenhuma explosão acontece. Enquanto caminham pela selva, eles se deparam com uma pequena caverna. Decidem explorá-la e entram um após o outro. Eventualmente, deparam-se com uma substância brilhante submersa em água no final da caverna. Soo-rin presume que seja um meteorito. Sung-min decide mergulhar na água e retirar a substância. Ao ser retirada do túnel, a coisa para de brilhar. As crianças percebem que parece um ovo. Um dos garotos, chamado Taishik, afirma que o ovo pode pertencer a um goblin do tempo. Certa vez, seu avô lhe contou que nas noites de lua cheia surge uma caverna nas montanhas onde vive o goblin do tempo. Quem entrar na caverna sairá idoso. As outras crianças não acreditam nele porque não envelheceram. Soo-rin descobre que seu grampo de cabelo, presente de sua mãe, desapareceu. Ela volta para a caverna para procurá-lo, enquanto os garotos guardam o ovo. Ela encontra seu alfinete, mas também percebe que o ovo brilhante está de volta à água. Confusa, ela sai e vê que o ovo quebrou e seus amigos sumiram. Ela os procura por toda a selva até escurecer. Acaba se perdendo na floresta e tem que passar a noite lá. No dia seguinte, uma força policial procura as crianças na mata. O detetive An é nomeado chefe da investigação. Logo, a polícia encontra Soo-rin inconsciente na floresta. Felizmente, ela está viva e bem. No hospital, o detetive pergunta o que aconteceu com os outros garotos e ela conta tudo sobre a caverna e o ovo brilhante. O detetive e os adultos não acreditam na história dela. Ela até os leva para a selva para mostrar a caverna, mas não consegue encontrá-la.
É quase como se tivesse desaparecido após a noite de lua cheia. Então seu detetive é informado que o cadáver de um dos meninos desaparecidos, Jae-wook, foi encontrado em uma praia a 20 quilômetros da cidade. É revelado que a causa da morte de Jae-wook foi um ataque de asma. Como alguém teve que enterrá-lo no subsolo, o caso passa de desaparecimento a sequestro. Semanas se passam após o incidente, mas os outros 2 meninos não são encontrados. Sem Sung-min, Soo-rin se transforma em seu eu introvertido de antes. Ela também está tão confusa quanto todos, mas ninguém acredita nela quando ela diz a verdade. Um dia, ela ouve um barulho do lado de fora de sua casa. Ao verificar, ela vê um homem correndo para a floresta. Ela o segue e entra profundamente na floresta. Após alguns minutos de corrida, ela cai no chão e o homem também para. Ele se aproxima dela e a olha fascinado, enquanto Soo-rin congela em estado de choque. O homem fala pela primeira vez e afirma ser Sung-min. Ao ouvir seu nome, Soo-rin sai do estado de choque e foge chorando. Ela acaba na frente do carro de Do-kyun e conta a ele apressadamente sobre o homem. A polícia é informada do ocorrido e começa a vasculhar a mata em busca do homem, presumindo que ele seja o sequestrador. O detetive An pergunta a Soo-rin sobre o homem e ela revela que ele estava fingindo ser Sung-min. Os policiais não encontram o sequestrador, mas colocam as mãos no diário de Soo-rin, que ela e Sung-min costumavam usar, para deixar bilhetes um para o outro. Ao ver as páginas, ela fica surpresa porque estão repletas de anotações de Sung-min. Usando a linguagem de código deles, ele escreveu sobre tudo o que aconteceu depois que ela partiu para pegar seu grampo na caverna. Os garotos ficaram curiosos para saber o que tinha dentro do ovo. Então, Sung-min o quebrou no chão, sem esperar por Soo-rin. Para sua decepção, descobriu-se que estava vazio. Quando Soo-rin demorou um pouco para retornar, Sung-min entrou na caverna e viu que ela estava congelada em seu lugar. Ele tentou falar com ela e movê-la, mas ela não respondeu. Momentos depois, ele percebeu uma gota d'água levitando no ar. Ele saiu da caverna e olhou para cima, percebendo que os pássaros também estavam congelados no ar. Os meninos foram até a cidade e viram que todos, inclusive seus familiares, estavam parados no tempo. Isso os fez perceber que o tempo havia congelado para todos, exceto para os 3, o que significava que eles podiam fazer o que quisessem. Nos primeiros dias eles estavam no topo do mundo. Eles comiam e bebiam o que queriam, dormiam quando queriam e brincavam o dia inteiro. Depois de mais ou menos um mês, eles ficaram entediados e decidiram deixar a ilha e ir para outra cidade para ver se eram realmente as únicas pessoas na Terra que podiam se mover. No entanto, o plano deles foi estragado quando perceberam que a água do oceano também havia parado de fluir, o que significava que o barco afundaria. De volta ao presente, Soo-rin registra que o homem que a abordou na floresta era, na verdade, Sung-min. Ela para de ler, pois agora afastar a polícia dele é sua prioridade. Se eles o encontrarem, certamente irão prendê-lo por ser o sequestrador, e é o que ela afirma ter mentido sobre ter visto alguém na selva. A polícia acredita nela e ela continua lendo o diário. Muitos meses depois, os rapazes passam a morar dentro de uma barraca no shopping. A saúde de Jae-wook piora a cada dia porque ele tem asma e seu inalador para de funcionar. Uma noite, ele sufoca e morre lentamente na frente de seus amigos. Sung-min e Tae-shik ficam arrasados. Com o coração pesado, eles enterram o cadáver do amigo no subsolo, em uma praia próxima. Depois de morrer, o corpo de Jae-wook também faz uma pausa como os outros. 5 anos se passam, mas o mundo continua o mesmo. Os garotos agora se tornaram adolescentes. Embora vivam isolados há tantos anos, ainda esperam que um dia o mundo volte ao normal. Sung-min acredita que quando completarem 20 anos, o tempo será retomado. Eles roubam um pouco de dinheiro de todo mundo para ficarem ricos quando isso acontecer. Porém, mesmo quando completam 20 anos, nada muda. Aos poucos, começam a perder a esperança e passam a morar na casa de madeira na selva. Um dia, o isolamento toma conta de Sung-min. Ele grita e grita para que tudo pare. Tae-shik testemunha isso de longe e perde todas as esperanças. Alguns dias depois, Sung-min percebe que o formato da lua está mudando, o que significa que o mundo está prestes a ser retomado. Ele sai à procura de Tae-shik, mas não o encontra em lugar nenhum. Ele o procura por toda a ilha e finalmente chega ao último penhasco. Lá, ele descobre as roupas de Tae-shik no chão e registra que seu amigo pulou. Sung-min também pula atrás de Tae-shik como último recurso,
Mas, neste exato momento, o mundo recomeça. Ele sai da água e fica hipnotizado pela natureza em movimento. Depois de ler o diário, Soo-rin corre para a casa de madeira e finalmente vê seu amigo. Eles decidem contar a história ao mundo, mas não têm certeza se alguém acreditará neles. Enquanto isso, imagens de CCTV mostram à polícia que Sung-min está na floresta. Eles acreditam que ele é o sequestrador. À noite, Sung-min vai ao quarto de Soo-rin em busca de apoio emocional. Como ele mora sozinho há muito tempo, tem medo de se machucar para se livrar da dor. No dia seguinte, os pais de Tae-shik chegam ao canteiro de obras culpando Do-kyun pelo desaparecimento de seu filho. Eles acreditam que a explosão no local matou seu filho, e Soo-rin está inventando histórias para salvar seu padrasto. Enquanto isso, Soo-rin e Sung-min vão para o orfanato onde Sung-min costumava ficar. Soo-rin explica tudo ao diretor e sai para ligar para Sung-min. No entanto, ela é arrastada por seu pai naquele momento. Sung-min se aproxima da diretora, que é como uma mãe para ele, e conta tudo o que ele costumava fazer quando criança. Ela fica chocada, mas ainda não acredita nele. Do-kyun tranca Soo-rin em seu quarto à noite, mas Sung-min entra pela porta dos fundos e a liberta. Eles fogem de casa para decidir o que fazer a seguir. Soo-rin se lembra de ter visto um segundo ovo na caverna. Ela sugere usá-lo e retornar já adulta para provar aos outros que Sung-min é inocente. Porém, Sung-min é contra a ideia porque sabe como é difícil viver isolado. Ele prefere ser nomeado sequestrador do que deixá-la passar pelo que ele sentiu nos últimos anos. Do-kyun percebe que sua filha está desaparecida e imagina que ela foi para a casa de madeira, após encontrar uma foto dela e de Sung-min em seu telefone. Ele vai lá à noite, ataca Sung-min e tenta levar Soo-rin de volta para casa. Mas Sung-min o nocauteia e foge com ela. No dia seguinte, a polícia investiga a casa de madeira e acredita que o sequestrador está manipulando Soo-rin, fazendo-a acreditar que ele é Sung-min. A notícia do desaparecimento de Soo-rin passa na TV, e a polícia logo encontra os dois. Uma perseguição começa entre eles e a polícia quando Soo-rin se entrega para salvar Sung-min. Antes de se separar, ela pede que ele a encontre na caverna. O detetive An tenta fazer Soo-rin entender que o sequestrador está mentindo para ela, mas ela não acredita nele. Ela dá a desculpa de querer ir ao banheiro e foge para a caverna. Ela traz o ovo brilhante e o entrega para Sung-min, mas ele se recusa a devolvê-lo porque não quer que ela o use. Ele está prestes a se entregar e assumir a culpa pela morte de seus amigos. Ele foge para a floresta enquanto Soo-rin o segue. Ao mesmo tempo, a polícia chega e persegue atrás. Eles param no final de um penhasco. Um oficial agarra Sung-min e empurra Soo-rin do penhasco no processo. O detetive ajuda Soo-rin, mas acaba pendurado no penhasco com ela. Sung-min tenta salvá-los, mas antes que consiga, os dois recuam. Para salvá-los, Sung-min quebra o ovo novamente e para o tempo. Quando Soo-rin acorda alguns segundos depois, ela está na praia com o detetive. Ela percebe o que Sung-min acabou de fazer. Embora tenha sido apenas um momento para ela, para Sung-min deve ter sido mais uma década. Ela então é levada de volta para casa. Enquanto janta, Soo-rin pede desculpas ao pai por tudo o que fez e o chama de pai pela primeira vez. O detetive vem perguntar como eles sobreviveram à queda. Soo-rin não responde, mas ele descobre que ela estava dizendo a verdade durante todo esse tempo. Ele sugere que ela dê uma declaração falsa à mídia e diga que o sequestrador a manipulou. Dessa forma, as pessoas que a acusam de matar seus amigos junto com o sequestrador serão provadas erradas. Soo-rin finalmente termina de contar sua história ao psiquiatra. A médica fica chocada depois de ouvir tudo e quer escrever um livro sobre isso. Alguns meses depois, Soo-rin está se mudando para uma cidade diferente para estudar o ensino médio. Antes de partir, ela encontra a psiquiatra, que lhe entrega o livro que agora foi publicado. No caminho para a balsa, Soo-rin vê Sung-min pela janela do carro e corre para encontrá-lo, mas não encontra ninguém. Algum tempo depois, os dois se encontram no convés. O filme termina enquanto eles se encaram. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixa o teu joinha. Um forte abraço e fica com Deus.